galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, em parceria agora com o Cid Concursos. Vai ficar então um dos maiores sites de videoaulas das Américas. Então vamos lá, Sidney, para de enrolação, vai direto ao ponto. Galera, agora a gente vai trabalhar orações subordinadas, só para que vocês tenham a compreensão de todo o processo. Cabe salientar que o CESP adora trabalhar as adverbiais, que a gente já trabalhou na aula de conjunções subordinativas adverbiais, e o CESP também adora trabalhar as orações subordinadas adjetivas. Então, por isso, eu vou dar uma priorizada na hora da resolução dos exercícios nas questões de orações subordinadas adjetivas, tá? E você vai entender o real motivo na hora que eu for explicando, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação a outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exercem, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Vamos entender isso aqui logo de cara, ó. Nós temos dois tipos de orações. As orações coordenadas. Isso eu estou falando de período composto, tá? Então, ó, período composto, orações coordenadas e orações subordinadas. Quando a gente fala em período simples, o período simples, ou a chamada oração absoluta, nós temos a seguinte estrutura, o sistema SVC. Então, eu tenho um verbo, e por ter apenas um verbo, eu tenho um período simples, uma oração absoluta. A partir do período composto, eu tenho dois ou mais verbos, e aí eu posso ter um período composto coordenado ou um período composto subordinado. Período composto coordenado significa que os elementos estão assim, ó, coordenados, um do lado do outro, eles são equiparados, eles são iguais, eles são independentes. Isso significa que não exerce função um em relação ao outro. Tanto é que a gente disponibiliza assim, ó, SVC barra SVC. Então, eu tenho aqui, ó, dois elementos coordenados. Tanto é que na aula de pontuação, a gente aprende que aqui pode entrar uma vírgula. Foi a primeira vírgula que você aprendeu quando estava na escola. Foi a vírgula enumerativa, que serve para separar elementos de mesma função sintática. É aquela famosa vírgula da listinha. Fui à feira e comprei banana, vírgula, abacate, vírgula, melancia, vírgula, e mamão. Lembrem-se de que no momento em que eu coloco o e, que adiciona, que mostra a soma, a gente não coloca a vírgula. Então, aqui, nas orações coordenadas, quando ela é aditiva com o e, que indica a soma, também não entra vírgula. Por isso que eu coloco João estuda e trabalha, e não entra vírgula. Mas quando eu coloco, por exemplo, uma adversativa, João estudou, vírgula, mas não passou, eu coloco a conjunção no meio das orações, porque a conjunção liga orações, então a estrutura, o posicionamento dela é no meio das orações, e aquela vírgula que eu coloco ali é para separar elementos de mesma função sintática, beleza? Agora, e quando eu tenho a oração subordinada? Se a coordenada é igual, isso significa que uma não vai exercer função sintática em relação à outra. Quando eu falo em oração subordinada, tradicionalmente falando, através da gramática, a gente vai ter uma relação de hierarquia. É daí que vem o nome subordinação. Eu vou ter uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Então, é por isso que a gente representa assim, ó, SV e o C, ó, lá em cima. E dentro do complemento da principal, a gente coloca um outro sistema SVC, que é o da subordinada. Porque dizer que um termo é subordinado a outro é a mesma coisa que dizer que ele está inserido no outro. Então, este elemento
que funciona como oração subordinada, na verdade ele é complemento da oração principal. E é por isso que, assim como no período simples, ele exerce função sintática em relação a quem manda nele. Beleza? Tranquilo? Aí vamos pegar aqui agora a estrutura das subordinadas para a gente poder entender isso daqui. Ó. A gente tem, quando fala de oração subordinada, a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Todas elas vão exercer função sintática em relação à oração principal. E aí a gente vai lembrar lá da primeira aula, da aula de classes gramaticais. Eu disse a vocês que gramaticalmente o advérbio só pode ter uma função sintática, que é a função de adjunto adverbial. Ou seja, a oração subordinada adverbial, ela exerce função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. Agora, e a oração subordinada adjetiva? Ela exerce sempre a função sintática de adjunto adnominal, que é a função própria de um adjetivo. Tranquilo? Ah, mas professor, eu sei que tem a restritiva e a explicativa. A explicativa fica entre vírgulas. Não tem valor de aposto? Não, porque aposto é um valor próprio do substantivo. Então, cuidado com essa pegadinha. Sempre, em qualquer situação, a oração subordinada adjetiva terá valor sintático de adjunto adnominal. Sempre. E a oração subordinada substantiva? Aí aqui o bicho pega, realmente, porque o substantivo, ele pode ter várias funções sintáticas. Lembra na primeira aula que eu disse que o substantivo tem sempre um valor determinado? Isso significa que ele sempre funciona como núcleo da estrutura, mas é núcleo de qualquer estrutura nominal, do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e por aí vai. E é por isso que eu tenho aqui 6 valores. Pode ser valor de sujeito, e aí eu vou chamar a oração de subjetiva. Pode ter valor de objeto direto, aí eu vou chamar de objetiva direta. De objeto indireto, vou chamar de objetiva indireta. Pode ter valor de complemento nominal, eu vou chamar de completiva nominal. E pode ter valor de aposto, eu vou chamar de apositiva, e pode ter valor de predicativo, e aí eu vou chamar de predicativa. Então, gente, função sintática só pega realmente quando é substantiva. Só que é o seguinte, a gente já aprendeu, na hora que estava estudando no período simples, o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é um complemento, o que é um aposto, o que é um predicativo. Então agora não vai ter o menor problema. Ah, mas o nome da oração é assustador. É oração subordinada substantiva objetiva direta. Caraca! É um mero objeto direto. Tranquilo? Então tenha calma, tenha paciência, a gente vai resolver isso agora, ó. Então, vamos no nosso estudo dirigido. Aqui, ó. As substantivas exercem funções próprias de um substantivo, como eu já mencionei a vocês. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. As subordinadas substantivas são introduzidas geralmente pelas conjunções que e se, as quais não desempenham nenhuma função sintática. Então, a conjunção integrante não desempenha função sintática, mas a oração toda desempenha essas 6 funções aqui possíveis. Agora, a gente já sabe identificar quando é conjunção integrante. A gente aprende na aula de conjunções subordinativas. Basta pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Show? Então, vamos lá. Agora, olha aqui as adjetivas. Exercem a função sintática de adjunta adnominal, comumente exercida pelo adjetivo. Lembra que eu disse a vocês que o adjetivo só pode ter 2 funções sintáticas, ou é predicativo ou é adjunta adnominal? Nessa situação aqui vai funcionar como adjunta adnominal, porque a gente não vai ter um verbo de ligação. Agora, as subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos.
que, quem, quanto, como, onde, cujo e flexões. O qual e flexões. Os pronomes relativos desempenham diferentes funções sintáticas na oração por eles introduzidas. Agora é o seguinte. Aqui, basicamente, na prova, é o que vai aparecer. E se a gente pegar os pronomes relativos, na prova como um todo, nem cai tudo isso. Cai que, qual, onde, quem e cujo. E na nossa prova cai basicamente o que. Pode ficar tranquilo. Ah, mas se caiu outro? Pô, se caiu outro vai ser o qual, vai ser o onde, vai ser o quem, vai ser o cujo. É assim. Não vai ficar caindo quanto, como, não sei o que. Isso não vai cair. Isso é tranquilo. Nossa prova é tranquila em relação a isso, tá? Agora, quando diz que a conjunção integrante não exerce função, o pronome relativo ele vai exercer função. Mas é uma função tranquila. Por exemplo, eu boto assim, ó. Deixa eu já frisar aqui essa adjetiva. Eu boto a mulher que batalha, conquista seus objetivos. Este que está fazendo referência à mulher, não está? A gente já aprendeu. Dá para eu dizer a mulher isso conquista seus objetivos? Não dá. Então eu tenho certeza que aqui é um pronome relativo. Eu tenho certeza que aqui é uma oração subordinada adjetiva. Tenho certeza. Eu ainda não vou falar da questão da restritiva e da explicativa. Eu só vou mencionar que este que ele exerce uma função sintática. Só que ele não vai exercer a função sintática do termo ao qual ele está fazendo referência. Você tem que tomar cuidado com isso. Ele tem uma função. Então, quando você quer descobrir a função sintática do que, o que você vai fazer? Você vai pegar o termo ao qual ele está fazendo referência e vai escrever aqui, ó, a mulher. E aí agora, dentro da oração ao qual ele faz parte, você vai observar qual é a função que ele está tendo. Então, a mulher trabalha, quem é que trabalha? A mulher. Então, esse que funciona sintaticamente como um sujeito. Tranquilo? É assim, é simples. Beleza? Agora, vamos continuar nossa brincadeira aqui, ó. Adverbiais exercem a função sintática de adjunto adverbial, característica do advérbio. As subordinadas adverbiais são introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, e exprimem circunstâncias de tempo, consequência, causa, comparação, concessão, proporção, conjunção, conformidade e finalidade. Tais conjunções não desempenham função sintática. Então, a conjunção desempenha, mas a oração toda desempenha a função de adjunto adverbial. Beleza? Essa daqui a gente já matou. Então, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Aí a gente tem aqui, ó. Saímos tarde e saímos quando era tarde. Ela vai exercer a função própria de um advérbio. Quando eu digo saímos tarde, eu utilizei um advérbio de tempo. Quando eu digo saímos quando era tarde, eu utilizei mais uma vez um valor quê? Temporal. Então, eu tenho a oração subordinada adverbial temporal. Show? Agora, nas substantivas, eu digo assim, que as orações substantivas, conforme a função sintática que desempenham, classificam-se em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou apositivas. Isso a gente vai matar daqui a pouco. E para finalizar ainda o nosso estudo dirigido aqui, ó, a gente tem as orações subordinadas adjetivas. Agora eu vou perder um tempinho para poder te explicar isso. Ó. A gente coloca aqui. Elas vão exercer a função própria de um adjetivo. Então eu coloco, admiramos os alunos estudiosos. Esses estudiosos aqui não está funcionando como um adjetivo, não está qualificando e caracterizando alunos. Beleza? Agora eu coloco, admiramos alunos que estudam. Então, esse que estudam não está qualificando e caracterizando, mais uma vez, alunos. Então, está funcionando com um valor caracterizador. Está funcionando com um valor adjetivo. É por isso que eu chamo de oração subordinada adjetiva. E aqui funciona como adjunto adnominal.
Beleza? Até mesmo porque, ó, admiramos os alunos estudiosos. Esses estudiosos aqui, ó, não está se relacionando a alunos? Beleza que é um adjetivo, mas não é um adjunto adnominal? Não está junto ao nome alunos? Então, por isso que funciona dessa forma, tá? Agora, eu quero ensinar um bizu a vocês. Quando a gente tem as orações introduzidas pelo que, a gente já sabe que este que pode ser conjunção integrante, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção subordinativa adverbial consecutiva. A gente aprendeu isso numa outra aula, que foi a aula das conjunções subordinativas. Aí o que a gente aprende? Que nós vamos sempre separar no que, sempre, sempre, sempre. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou observar se aquele que é uma conjunção consecutiva, olhando para outra oração para ver se tem algum valor intensificador. Aqui a gente já percebe que não tem. Então, este que aqui ou vai ser pronome relativo ou vai ser conjunção integrante. Aí, o que eu faço? Eu pego e separo onde tem o que. Vamos lá. Aqui, observa, eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui onde tem a preposição, eu vou separar na preposição. Ela vai fazer parte da subordinada. Aqui, mais uma vez, tem preposição, ela vai fazer parte da subordinada. Então, aqui, beleza. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as estruturas e vou substituir pela palavra isso. É provável isso. Conta-se isso. Espero isso. Gostaria disso. Sou favorável a isso. Minha esperança é isso. Desejo uma coisa. O quê? Isso. Então, gente, tudo aqui foi substituído pela palavra isso. Então, todas as estruturas são conjunções integrantes. Então, aqui tudinho é oração subordinada substantiva. Então, aqui, ó, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante. E todas são orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Tudo, 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 tudo. Aí agora, o que ficou faltando? Ficou faltando a função sintática. Então agora eu quero que vocês observem com calma. Vamos observar a 3, que na minha opinião é, sem sombra de dúvidas, a estrutura mais fácil para você poder perceber. Espero que você case. Se você tem muita dificuldade, o que você vai fazer? Você vai pegar essa estrutura que você substituiu pela palavra isso e vai empregar exatamente com a palavra isso aqui, ó. Espero isso. Tá vendo aqui, ó? Botei pequenininho aqui no canto. Por quê? Porque eu não vou ficar utilizando isso o tempo todo. Se você substitui a estrutura pela palavra isso, você já sabe que ela é uma oração subordinada substantiva. Fica faltando apenas a função o quê? Sintática. É só ver a função que essa palavra vai exercer aqui agora nessa estrutura. Espero isso. Quem espera? Eu. Eu sou o sujeito. Ali eu tenho um verbo que é transitivo direto, porque quem espera, espera alguma coisa. Então, o isso está funcionando como objeto direto do verbo transitivo direto. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, gente, quando você já está no nível full, é só fazer assim, ó. E está ligado a um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. Eu posso chamar isso daqui de oração subordinada substantiva objetiva direta, ou então de objeto direto oracional. Beleza? Agora, observem a 4 e a 5. E aí vocês vão ver que tanto a 4 quanto a 5 possuem preposições. E aí é o seguinte, o que eu vou te falar, meu companheiro? Vou até apagar aqui, ó, tudo isso que está muito poluído visualmente, para você poder anotar aí. Ó. A gente já sabe que é tudo... Depois eu numero de novo. A gente já sabe que é tudo... oração subordinada substantiva. Então, olha só, apareceu o quê? Preposição. Quando a gente estuda regência verbal e nominal, a gente sabe que apareceu preposição obrigatória se for
um verbo transitivo indireto, pede o quê? Um objeto indireto. E se for um nome, vai pedir um complemento nominal. Então é isso, gente. Se aquela estrutura com preposição estiver ligada a um verbo transitivo indireto, a oração vai ser objetiva indireta. Agora, se estiver ligada a um nome, vai ser completiva nominal. Acompanha aqui comigo, ó. Vou pontuar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 4 e 5, ó. A 3 a gente já matou, que é objeto direto. Agora, olha a 4 e a 5, separando aqui, ó. Acompanha aí comigo. Gostaria disso, gostaria de. Apareceu preposição. Tá ligado a quem? Tá ligado ao verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é verbo transitivo indireto. Então, pede o quê? Um objeto indireto. Então, aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Agora aqui, ó. Sou favorável a que o condenem. Tá ligado à palavra favorável. Favorável não é verbo. Favorável é um adjetivo, é um nome. Então, se está ligado a um nome, pede um complemento nominal. Porque quem é favorável a alguém. Por isso que tem aqui essa preposição a. Então, aqui, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Só que eu vou frisar uma coisa muito importante. Se a gente estivesse trabalhando no período simples, obrigatoriamente quem gosta, gosta de alguma coisa. E quem é favorável a alguém. Ou seja, seriam preposições obrigatórias. Se eu falasse, Bia gosta de sorvete, preposição obrigatória, tem de aparecer. Se eu falasse, sou favorável a você, preposição obrigatória. Agora, quando a gente tem as orações subordinadas, objetivas indiretas ou completivas nominais, esta preposição é facultativa. Na gramática, se você pegar um bom livro, ela vai aparecer assim, ó, entre parênteses. Isso significa que o termo é facultativo. Tanto é que eu posso dizer, gostaria de que todos me apoiassem, ou então gostaria que todos me apoiassem. E eu posso dizer, sou favorável a que o condenem, ou então sou favorável que o condenem. Você já deve ter escutado as pessoas falando assim, e não há o menor erro. Então, a retirada dessas preposições aqui no período composto não atribui prejuízo gramatical. Se ligou? É isso que o CESP gosta. Se ligou? Então, beleza. Aí agora, a gente vai para comparar a 1 e a 6. Observa o que tem na 1 e que tem na 6. Tem o verbo ser, tem o verbo de ligação. Aí quando a gente estuda o período simples, a gente aprende que primeiro, na ordem direta, vem o sujeito, depois o verbo, depois quem? Depois o complemento. Então, se eu estou trabalhando com verbo de ligação, a estrutura natural é primeiro o sujeito, depois o verbo de ligação e depois quem? O predicativo do sujeito. Então, pela sequência natural, à esquerda do verbo de ligação fica o sujeito. E à direita do verbo de ligação fica o predicativo do sujeito. Então, observa aqui. Está vendo esse verbo de ligação aqui? Quem está à direita dele? A palavra favorável. Então, aqui está funcionando como predicativo do sujeito. Agora aqui, ó. Minha esperança é que sejas feliz. Quem é que está à direita do verbo de ligação? É a oração. Então, o que significa, Sidney? Vamos lá, vamos para a tela em branco. Agora eu não vou apagar a numeração não, que eu não sou bobo de ficar fazendo numeração toda hora. Apareceu o verbo de ligação, significa que a oração subordinada ou vai ser subjetiva, ou seja, vai ter função de sujeito, ou vai ser predicativa. Se o verbo de ligação estiver no final da oração principal, significa que logo após vem quem? A oração subordinada. Então, se ele está no final da oração principal,
a oração subordinada vai ser a predicativa. Se ele não está no final da oração principal, significa que a oração subordinada funcionará como sujeito. Então, quer ver? Ó, vem aqui comigo. Posso ou não posso dizer isso é provável? Ou então é provável isso? Então, essa estrutura aqui vai funcionar como sujeito. Então, a oração subordinada, substantiva, subjetiva. É isso que acontece. Agora aqui, ó, minha esperança é isso. Então, o que é o sujeito? Minha esperança. E o isso? Que sejas feliz. Vai funcionar como predicativo. Então, vai ser oração subordinada, substantiva, predicativa. Tranquilo? Tá anotando? Então, até aí tudo bem. Agora, vamos para mais fácil. A 7. Desejo uma coisa. 2 pontos. Caramba, que sejas feliz. Então, esta estrutura aqui, ó, observa que ela tem uma estrutura catafórica, de anunciação. Ela aponta para um termo que vem à frente, para poder explicar aquele termo. Então, aqui, ó, tem valor de aposto, então a oração subordinada substantiva apositiva. Aí agora vem a número 2, que aparece muito na prova do CESP, mas aparece muito. Você vai olhar e você vai falar assim, caraca, mas eu não me lembro do camarada ter cobrado oração subordinada, não sei o que, não. Mas essa estrutura aparece muito. Aparece basicamente trabalhando a função desse ser e trabalhando a concordância deste verbo. Quer ver? Vamos lá, ó. Conta-se que ele chegará ainda hoje. Aí o camarada diz que este que ele chegará ainda hoje funciona como complemento do verbo contar. Aí o aluno pensa, opa, verbo transitivo direto, quem conta, conta alguma coisa, aqui é um objeto direto. Porque o CESP ele não chama obrigatoriamente de objeto direto, objeto indireto. Ele chama de complemento verbal. E aí o objeto direto ele vai chamar de complemento direto e o objeto indireto ele vai chamar de complemento indireto. Então o aluno pensa, ué, se ali é objeto direto, é complemento do verbo. Só que este verbo não apareceu sozinho. Ele apareceu acompanhado do pronome ser. E o que você já aprendeu comigo? Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho partícula apassivadora. E a partícula apassivadora serve para indicar a passividade de um sujeito. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha que bonito isso, viu? Então, show de bola. Então, agora que você já anotou, já não está mais de bobeira, já está percebendo que tudo está se relacionando na língua portuguesa aí nas questões do CESP, vamos para a próxima aqui, ó. Só uma bobeirinha aqui para você enfatizar. As orações subordinadas substantivas, como vimos, começam geralmente pelas conjunções subordinativas integrantes, que e se. Podem, no entanto, vir introduzidas por outras palavras. Mas aí você vai matar, ó. Não sei isso. Perguntei isso, não sei isso, perguntamos isso, não sabemos isso. Então, conseguiu substituir pela palavra isso? Matou, que é a conjunção integrante, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Agora a gente vai brincar com as orações subordinadas adjetivas. E a gente vai entender por que elas são tão importantes para a prova. Quando eu pego uma oração subordinada adjetiva, a gente já sabe que sintaticamente ela tem função de adjunto adnominal. Mas o camarada, ele quer saber se ela é restritiva ou se ela é explicativa. E por que o cara faz isso? Porque numa tacada só, ele cobra função sintática. Ele cobra classificação de orações, ele cobra questão de pontuação e principalmente de interpretação. Essa restritiva, ela nunca tem vírgula. E essa explicativa, ela sempre tem vírgula. E agora a gente vai entender o porquê. Vamos lá. Gente, observa aqui, ó. Deixa eu beber uma água aqui.
O homem que fuma vive menos. Se eu não me engano, foi até uma estrutura que eu gravei hoje, né? Então, eu ia falar numa outra, não, gravei hoje também. Então, vamos lá. Ó. O homem que fuma vive menos. Este que fuma é uma oração subordinada adjetiva. Por que a gente sabe isso? Porque esse que está fazendo referência ao termo anterior, homem. Pode ser substituído por o qual. E se a gente pegar aquele macete do isso, eu não consigo dizer o homem isso vive menos. Então já sei que esse que é um pronome relativo e que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Para eu dizer se é restritiva ou explicativa, é só olhar. Tem vírgula? Não. Então ela é restritiva. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Na prova do CESP, o camarada vai chamar de oração subordinada adjetiva restritiva? Ele pode até chamar, mas ele basicamente vai gostar de fazer assim, ó. A oração mostra valor de restrição. Ela é restritiva, tem valor restritivo. Aí você vai saber que para ter valor restritivo, só se for oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, por que ela é restritiva e por que ela não tem vírgula? Vamos entender. É qualquer homem que vive menos? É somente aquele que fuma. Então, é todo homem que fuma? Não. É uma parcela. E somente este que fuma é que vai viver menos. Então, gente, se eu pegar a oração principal aqui sozinha, nesse caso, não vai fazer o menor sentido eu dizer o homem vive menos. Quem vive menos é aquele homem que fuma. Então, gente, este que fuma é de total importância para o entendimento da sentença. Não pode ser retirado. É por isso que não pode ficar entre vírgulas. Porque é de suma importância que ele esteja ali, sem algum elemento para isolá-lo. Agora, mais uma vez, o homem que trabalha vence na vida. É qualquer homem que vence na vida? Não, é somente aquele que trabalha. Então, estou limitando, estou restringindo. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. E é por isso que não tem vírgula. Agora aqui, o homem que é um ser racional aprende com os erros. E aí vamos pensar, eu poderia dizer, o homem aprende com os erros? Poderia. E outra coisa, é só um tipo específico de homem que é racional? Não, né? Todo homem é racional, todo homem pensa. Aí você pode estar pensando aí, você agora, mulher, meu marido não pensa. Não, ele pensa, ele pode pensar um monte de besteira, mas que ele pensa, ele pensa. Então aqui é só uma estrutura explicativa. E na língua portuguesa, todo termo explicativo fica entre vírgulas. Então por isso que aqui, ó, está entre vírgulas. Por quê? Porque pode ser retirado. E é por isso que o aluno confunde e pensa que tem valor sintático de aposto. Não! O valor sintático de tudo aqui é adjunta de nominal. Para ser aposto é função própria de substantivo. E aqui está tendo valor de adjetivo, tá? Não me dá esse mole, pelo amor de Deus. Agora, entenderam por que tem que colocar a vírgula? Mesma coisa aqui na próxima sentença. Ó. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Eu não poderia dizer o Sol é o centro do nosso sistema planetário? Poderia. Então, esse que é uma estrela é uma mera explicação. Ele pode ser retirado. E, por isso, eu o coloco entre vírgulas. Agora, Capitu, que é uma personagem de Dom Casmurro, tinha olhos de ressaca. Está entre vírgulas, mais uma vez a explicação, mais uma vez a oração subordinada, adjetiva explicativa. Agora, resolveram os exercícios que faltavam? Não eram quaisquer exercícios, e sim somente aquele que faltavam. Então, se não tem vírgula, é restritiva. Beleza? Agora, antes de... apertei aqui errado. Ó, antes de cair para as questões propriamente do CESP, o que a gente vai fazer aqui agora? Um exercíciozinho básico, bobo, que é um exercício de reescritura de frases, tá? Então vamos lá, ó. Reescreva as frases seguintes, transformando em adjetivos as orações subordinadas adjetivas. Exercício mole, fácil, que cai na prova. Olha só, nossos alunos estão trabalhando com material que pode ser reciclado. Eu posso pegar toda essa oração aqui e transformar em adjetivo e colocar nossos alunos estão trabalhando com material reciclável. Olha a próxima.
há em frente à fábrica uma fila de homens e mulheres que estão sem emprego. Então, observa que aqui tem homens e mulheres. Então, além de fazer a questão da concordância com os dois termos, eu tenho que pensar no coringa do gênero, que é o masculino. Então, eu vou colocar uma fila de homens e mulheres desempregados. Olha a próxima agora. As geladeiras devem ficar constantemente ligadas, porque nelas estão armazenados alimentos que podem perecer. Então, alimentos perecíveis. Olha a próxima aqui comigo. Todo cuidado é pouco com materiais que podem inflamar, com materiais inflamáveis. Questão tranquila, né? Só para a gente treinar e testar aí um pouquinho de reescritura. Agora, segunda questão aqui, para a gente poder brincar mais um pouquinho e perceber se a gente compreendeu ou não compreendeu essa questão da oração adjetiva. Suponha que o gerente de uma empresa queira informar a seus clientes, por carta, que o estabelecimento enviará pelo correio os carnês para pagamento. Indique a interpretação que o cliente daria à informação do diretor no caso dos seguintes empregos de vírgula. Letra A, os clientes, vírgula, que já são cadastrados, vírgula, receberão os carnês de pagamento pelo correio. Na outra, é a mesma coisa, só que sem a vírgula. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. E aí eu quero que vocês entendam isso. Isso cai no CESP, ó. Colocar ou retirar a vírgula não vai atribuir prejuízo gramatical. Não vai acontecer isso, mas vai alterar semanticamente a estrutura. Quando eu coloco vírgulas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, o quê? Explicativa. E quando eu não coloco a vírgula, eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva. Então, vamos analisar. Se eu estou explicando e se eu estou restringindo, semanticamente há uma diferença muito grande. Então, vamos lá. Quando eu digo os clientes, vírgula, que já são cadastrados, vírgula, receberão os carnês de pagamento pelo correio, se essa estrutura está entre vírgulas, significa que é uma estrutura explicativa que eu posso retirar. Então, eu posso dizer, os clientes receberão os carnês de pagamento pelo correio. Então, isso significa que todos os clientes receberão o carnê de pagamento pelo correio. Isso significa que todos os clientes são o quê? Cadastrados. Agora, e se eu não colocar a vírgula? Significa que eu não posso retirar. Então, significa que não serão todos os clientes que vão receber o carnê de pagamento, porque não são todos que são cadastrados, apenas alguns são cadastrados. Entenderam a malícia da coisa? Entendi, Sidney? Tá tranquilo. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo pelo Facebook ou pelo Instagram, que é Cid Concursos. Procura Cid Concursos, você vai achar no Instagram, vai achar no Periscope, vai achar em tudo quanto é lugar, tá? Vai achar no Facebook. Então vamos lá, Cid Concursos. Agora a gente vai cair para as questões propriamente da banca, para a gente observar como é que isso funciona, ó. Então acompanha aqui comigo, ó. Chico Mendes foi vereador em Chapuri, onde nasceu, e se firmou como crítico de projetos governamentais de graves consequências ambientais, como a construção de estradas na região amazônica. O termo onde introduz oração adjetiva de sentido explicativo. Vamos lá. Esse onde é um pronome relativo, que faz referência a quê? A Chapuri, que é um local. E este elemento aqui, já que está sendo encabeçado por um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, beleza? Que está o quê? Entre vírgulas, porque é para explicar somente o que era o Chapuri ali, que foi o local onde o Chico Mendes nasceu. Então, realmente tem sentido explicativo, porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque está o quê? Ó, entre vírgulas, é só ficar ligado nisso. Está entre vírgulas, explicativo. Está sem vírgula, é restritivo. Fica ligado nisso. Vamos para a próxima. Ó.
um raio de até 150 metros a partir do ponto em que são lançados e transformam as grandes avenidas em imensas chaminés que despejam sobre a cidade toneladas de partículas e gases tóxicos. A oração que despejam sobre a cidade toneladas de partículas e gases tóxicos restringe o sentido da palavra chaminés. Então vamos lá, ó. Em imensas chaminés que despejam sobre a cidade toneladas de partículas e gases sólidos. Vamos lá. Este aqui está fazendo referência a quem? A chaminés, não tá? Porque quem é que despeja? Os gases tóxicos, né? Na cidade, toneladas de gases tóxicos. São as chaminés. Então, essa estrutura aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque, observa, está sem vírgula. Então, se está sem vírgula, ela está restringindo o sentido de chaminés. Então, a 4 está certa. É só isso, gente. É tranquilo. Olha a próxima aqui, ó. Questão 5. Municipais e pela sociedade civil organizada que buscam combater a fome por meio de restaurantes populares, bancos de alimentos e por aí vai. O trecho que buscam combater inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva, ó. Municipais e pela sociedade civil organizada que, ou seja, está fazendo referência a esses termos anteriores, que buscam combater, ou seja, está restringindo, porque não tem vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva. Então, ó, mais uma vez está o quê? Certo. Questão 6. O TCE está desafiando hackers a encontrarem falhas na segurança das urnas eletrônicas que estão usadas nas eleições, que serão usadas nas eleições de 2010. O trecho que serão usadas nas eleições de 2010 constitui uma oração adjetiva com função explicativa. Vamos lá, é só observar se tem vírgula ou não tem vírgula. Tem vírgula? Não tem vírgula, então não pode ser explicativa. Se não tem vírgula, ela tem valor restritivo. Então a questão está o quê? Errada. Simples. Olha a próxima questão. O presidente equatoriano Rafael Correa expulsou executivos da construtora brasileira Odebrecht e está questionando o empréstimo feito pelo poderoso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que financia projetos de obras públicas na América Latina. O segmento que financia, está aqui, ó, projetos de obras públicas na América Latina, constitui oração subordinada adjetiva restritiva. Veja que tem a vírgula. Então, não é restritiva, ela é explicativa. Então, questão 7, errada. Vamos para 8. Ó Matias, você que entende de mercado de capitais. A oração que entende de mercado de capitais é uma oração restritiva e restringe a referência de Matias. Galera, está separado através da vírgula. Então, ela não é restritiva, ela é explicativa. Então, 8 também está o quê? Errada. Vamos para a questão 9. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativas para se apoderar de parte do ganho com aquelas empresas que aquelas empresas oferem às suas custas. Beleza. Aí está aqui, ó. Caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, o sentido expresso no trecho seria preservado. E aí eu te digo. Vamos lá. Aqui. Eu digo que não haveria prejuízo gramatical. Não haveria. Mas sentido altera, galera. Porque eu passo a ter um termo explicativo ao invés de um termo restritivo. E se eu mudei de restritivo para explicativo, eu mudei valor semântico, beleza? Então, questão 9 está errada, porque altera sim.
não seria preservado não, tá? E questão 10 aí, para a gente finalizar, tá assim, ó. É chamado de litoral oriental o que se estende de a Câmara Municipal de Vitória, é chamado de litoral oriental o que se estende de a Câmara Municipal de Vitória, CMV, esteve representada na 18ª Descida Ecológica do Rio Jucu, segundo o presidente da CMV, Alexandre Passos, a participação da Câmara de Vitória, vírgula, que é uma das instituições que apoiam o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, é fundamental para unir esforços junto a outros órgãos e entidades no intuito de preservar e recuperar o rio. Não vou nem para o comando, ó. Tá a vírgula aqui, tem outra vírgula aqui. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver o comando da questão. O emprego de vírgulas logo após Vitória e Jucu justifica-se por isolar oração de natureza explicativa. Certinho. Então, questão 10 tá certo. Certo. Então, vamos lá, galera. Para finalizar aqui, só dar um recado rápido. Eu quero que vocês entendam o porquê da gente ter trabalhado o material assim. Por que que nas questões do CESP a gente priorizou a oração subordinada adjetiva? Porque o CESP, quando vai trabalhar a oração, ela dá a cara de colocar a adjetiva sempre. E ela sempre vai trabalhar com esses valores restritivos e explicativos. No CESP é muito fácil. É só você ficar ligado se tem ou não tem a vírgula. Se tem a vírgula, é explicativa. E se não tem a vírgula, é restritiva. Então é isso, meu companheiro. Avalie a aula, porque é importante. Qualquer dúvida, manda aí para o Facebook, ou pelo Instagram, ou fala comigo no Periscope. CID Concursos, você vai achar facilmente. É isso, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.